Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aula de hoje é sobre o cálculo estequiométrico. Lembrando que o cálculo estequiométrico cai na maioria dos vestibulares. Tanto que eu dividi ele em duas aulas. Está escrito aí, ó, cálculo estequiométrico, aula 1. Então nós vamos ver passo a passo de como resolver um cálculo estequiométrico. Beleza? Então vamos começar. Bom, vamos entender o que é estequiometria, né? Bom, vamos lá. A estequiometria é a análise quantitativa dos reagentes e dos produtos envolvidos em uma reação química, também chamada de transformação química. Quando a gente fala em análise quantitativa, estamos nos referindo a números, né? Olha o nosso exemplo. NaCl mais hidróxido de cálcio forma o hidróxido de sódio mais o cloreto de cálcio. Vale a ressalva que é a base da estequiometria. Todos os cálculos estequiométricos estão regidos pela lei ponderal de Lavoisier. Lembra? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a conservação das massas, em um modo mais grosseiro. O que eu tenho no reagente, obrigatoriamente eu devo ter nos produtos, tanto em massa quanto em número de átomos. Antes de passar um exemplo de como balancear, né, relembrar o balanceamento, vamos entender a diferença entre coeficiente e índice. O coeficiente estequiométrico é aquele número que está antes da molécula, ou seja, quando a gente coloca ele, a gente mexe na proporção de todos os elementos na sua molécula. O índice, ele nos diz a quantidade específica de um elemento dentro da molécula, ou seja, a sua proporção existente dentro da minha molécula. Vamos lá então relembrar como que a gente faz um balanceamento de uma equação química. Na maior parte do balanceamento pelo método de tentativas, a gente deve deixar o oxigênio e o hidrogênio por último. Olha o nosso exemplo. Cloreto de sódio mais hidróxido de cálcio forma hidróxido de sódio mais cloreto de cálcio. Vamos retirar então das moléculas os elementos que estão lá em quantidade. No cloreto de sódio a gente tem um sódio e um cloro. Na molécula do hidróxido de cálcio, um cálcio. Olha o índice do OH, ele está entre parênteses, então temos que fazer a propriedade distributiva para os elementos ali dentro. Então nós temos dois oxigênios e dois hidrogênios. No hidróxido de sódio, a gente tem um Na, um oxigênio e um hidrogênio. No cloreto de cálcio, um cálcio e dois cloros. Pelo método de tentativas, deixando o hidrogênio e o oxigênio por último, a gente então tem um Na no produto, um Na no reagente, um cálcio no reagente, um cálcio no produto. Mas observe que o cloro está dobrado. Dois cloros no produto, no reagente eu tenho 1. Então, como que o 1 vira 2 na multiplicação? Colocando 2 como coeficiente nessa molécula, ela vai ser inteira multiplicada por 2. Então, a gente tem 2 cloros e 2 sódio. Observe que agora que eu tenho 2 sódios no reagente, então eu devo ter 2 sódios no produto. Então, eu coloco 2 como coeficiente no hidróxido de sódio, multiplico a equação inteira, então temos 2 sódio, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Assim, vamos então, balanceei o sódio, balanceei o cloro, balanceei o cálcio, os oxigênios e os hidrogênios. Logo, molécula balanceada. Vamos ao primeiro exemplo. Unicamp. Em alguns fogos de artifício, alumínio metálico em pó é queimado, libertando luz e calor. Vamos fazer um adendo aqui. Todas as vezes que ele fala que um metal está no estado metálico, significa que o NOx, ou seja, a carga dele é igual a zero. E já que essa reação está libertando luz e calor, podemos classificar como uma reação exotérmica. Bom, continuando. Este fenômeno pode ser representado como 4 alumínio mais 3 oxigênio forma 2Al2O3. Qual o volume de O2 na CNTP? Lembra, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, necessário para reagir com 1 grama do metal? Bom, primeiro passo é a gente observar que o exercício já está balanceado. Então, dessa forma, temos que analisar quais são as espécies químicas que estão relacionadas com o meu exercício e quais as unidades relacionadas entre elas. Bom,
Relacionado então está o alumínio metálico e o gás oxigênio, de modo que o alumínio nós estamos mexendo com massa, né, pela unidade em gramas, e o oxigênio nós estamos mexendo com volume em litros, ou seja, o volume molar. O primeiro passo é pegar os dados que o exercício nos deu já balanceado, ou seja, temos 4 alumínio, cada um de massa 27 gramas, então temos que multiplicar 4 por 27. Temos 3 O2, então tem que colocar 3 que multiplica 22,4 litros. Então se eu tiver 1 grama do metal, quantos litros de gás oxigênio é formado? Fazendo uma regra de 3 básica, né, simples, obtivemos então um valor de 0,62 litros. Arthur, tem que ser em litros? Sim, porque o exercício mexeu a unidade de volume em litros. Segundo exercício. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio, que reage com um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada, que representa o processo global, é Al2O3 mais carbono forma CO2 mais alumínio. Para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e de alumínio respectivamente são produzidos neste processo? Nesse exercício, observe que a gente não tem o hidrogênio, né? Então eu vou te dar uma dica. Todas as vezes que ocorrer este processo, você sempre vai começar pelo oxigênio. Ah, mas Arthur, você falou para mim que não podia. Este caso é uma exceção. Observe que no Al2O3 o índice do oxigênio é 3 e no CO2 o índice do oxigênio é igual a 2. Então o que você tem que fazer? Achar o múltiplo entre 3 e 2 e colocar eles invertidos. Ou seja, o múltiplo entre 3 e 2 é o 6. Então, aonde o índice do oxigênio está 3, eu coloco 2. E aonde está o índice do oxigênio igual a 2, eu coloco 3. Dessa forma, quando eu coloco 2, eu multiplico, né? Lembra que eu falei lá atrás que o coeficiente mexe na proporção inteira da molécula? Então, ó, agora a gente tem 4 alumínios e 6 oxigênios. Consequentemente, eu devo colocar um 3 no CO2 por causa do índice do oxigênio, multiplicando a molécula inteira. Então, nós temos 3 carbonos e 6 oxigênios. Observe agora que eu tenho 3 carbonos no produto. Então, eu devo ter 3 carbonos no reagente e 4 alumínios no produto. Então, dessa forma, nossa molécula está balanceada. Agora, nós vamos para o que o exercício nos pede. Então eu tenho 2 mols de Al2O3, 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio pela estequiometria da reação, ou seja, pelo balanceamento que a gente fez. Agora eu venho com os dados do exercício. E engraçado, o exercício já fala, para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e alumínio a gente já tem. Então, fazendo o balanceamento, a gente já conseguiu a resposta, ou seja, nós temos 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. Bom, esse é um dos assuntos mais difíceis dentro do cálculo estequiométrico, porque ele envolve bastante conta, que é o reagente limitante e o reagente em excesso. Primeiramente, em uma reação química, a reação acontece quando os reagentes estão sendo consumidos e nem sempre eles são consumidos com a mesma velocidade. Ou seja, um reagente é consumido antes do outro, e se um reagente acaba, o outro que tem em grande quantidade significa dizer que vai ser perdido, porque a reação acaba quando um dos reagentes é consumido. Então, dessa forma, nós temos o reagente limitante, que é aquele que é consumido primeiramente em uma reação, ou seja, sua velocidade de consumação é maior. Logo, quando ele é consumido, a reação acaba. Logo, o outro reagente que não foi consumido por inteiro, a gente diz que ele está em excesso. Desta forma, qualquer coisa que eu for fazer para determinar o meu produto sempre será com os dados do meu reagente limitante, porque é ele que comanda a reação. Vamos dar um exemplo. Qual a quantidade máxima de carbonato de cálcio, em gramas, que pode ser preparada a partir de uma mistura de 2 mols de carbonato de sódio e 3 mols de cloreto de cálcio? Bom, olha a nossa observação. Nessa reação também a formação de cloreto de sódio. Poxa, o exercício não me deu a reação, então a gente tem que montar.
Então a reação se dá entre o carbonato de sódio e o cloreto de cálcio. E eu sei que um dos produtos é o NaCl. Observe que essa reação é uma reação de dupla troca. Então o Na reage com o Cl e o cálcio reage com o carbonato. Então deu lá 2NaCl mais carbonato de cálcio, já balanceada a nossa reação. Arthur, quando que eu vou saber que eu tenho que fazer o limitante e o excesso se o exercício não me deu? Observa nos dois reagentes, no carbonato de sódio e no cloreto de cálcio, que ele deu a informação dos dois reagentes. Quando ele dá a informação dos dois reagentes, seja em massa, seja em mol, seja em volume, seja em átomos, significa dizer que ele não te deu quem é o reagente que manda. Então você precisa determinar isso. Se você analisar nos exercícios anteriores que a gente fez, os exercícios deram apenas um dado de reagente. Então ele está especificando que aquele reagente é o limitante, que não é o nosso caso agora, porque nós temos que determinar. Bom, pela estequiometria da reação, a gente tem 1 mol de carbonato e 1 mol de cloreto reagindo dessa forma de 1 para 1. O exercício vem e fala: e se eu colocar 2 de carbonato e 3 de cloro? Quem vai ser consumido primeiro? Vamos a uma contraprova. 1 mol de carbonato reage com 1 mol de CaCl2. Vou testar para essa nova estequiometria que o exercício está me dando o valor de 2 mols no carbonato. Então, para 3 mols de cloreto de cálcio, eu deveria ter 3 mols de carbonato. Óbvio, né, gente? Porque a reação acontece de 1 para 1. Mas eu não coloquei 3, eu coloquei 2. Então significa que eu coloquei a menos, né, uma quantidade menor que eu deveria colocar. Então isso aí já está indicando que o carbonato já é o nosso reagente limitante. Mas Arthur, todas as vezes eu preciso achar o excesso? Sim, você precisa sempre confirmar o excesso para que você não erre. Então, dessa forma, testando os 3 mols de cloreto de cálcio, observe, para uma estequiometria de 2 mols de carbonato, eu deveria colocar 2 mols de cloreto de cálcio, mas eu coloquei 3, ou seja, eu coloquei a mais. Logo, o cloreto de cálcio está em excesso. Arthur, e quanto que é esse excesso? Eu coloquei 3 mols, deveria ser 2 de cloreto de cálcio. Logo, eu tenho um excesso de 1 mol, confirmando então o carbonato de sódio ser o nosso limitante. Agora, eu vou começar o exercício com a quantidade máxima lá do meu produto, que é o carbonato de cálcio. Então, temos que o limitante é o carbonato de sódio, é os dados dele que eu vou pegar. Então, 1 mol de carbonato de cálcio formam 100 gramas de carbonato de cálcio. 2 mols de carbonato de sódio formam quantos? Só mais uma regrinha de 3 básica. Então temos no total 200 gramas de carbonato de cálcio formados. Bom, pessoal, esse foi o nosso início de cálculo estequiométrico. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.